Pois é, pessoal, bom dia. Nós vamos dar continuidade aqui no conteúdo de árvores. Essa vai ser a última árvore que a gente vai ver na estrutura de dados de árvore que a gente vai ver na disciplina. Não vai ser bem a última, tem uma outra que também é semelhante à árvore, mas especificamente do conteúdo para a primeira prova, o conteúdo vai até aqui, né? Eu já falei na aula passada sobre a árvore B, quando eu estava falando de árvore rubro-negra, porque é do mesmo criador, tá? Do mesmo pesquisador que elaborou essa estrutura. E, bom, só para a gente relembrar aqui e ver onde se encaixa esse conteúdo, digamos assim, imagina um contexto de busca de um arquivo muito grande, um arquivo binário muito grande. Se você faz uma busca sequencial, a gente viu que ela tem um custo muito grande, né? É muito custosa em tempo computacional, né? Isso prejudica pesquisas, um banco de dados, quando ele é alimentado, dependendo da situação dele, a recuperação dele é mais importante do que até a inclusão e exclusão. A gente chama de leitura, né? A leitura a um determinado conjunto, e daí ele tem que ser rápido, né? Não pode ser. Então, se o arquivo estiver ordenado, pode-se fazer a busca binária. A gente viu isso daí também nas aulas passadas, mas para arquivos grandes, ainda assim, na prática, ela não é totalmente suficiente, tá? Fazer somente uma busca binária e você resolve todos os problemas. Na prática, a gente vê que isso não é suficiente. Então, é possível acelerar a busca usando duas técnicas principais. O acesso via cálculo de endereço, que é o hashing, que a gente vai ter aula específica de hashing, tá? E essa é uma estrutura das mais importantes que a gente vê nessa disciplina. Vocês se lembram? Alguém já viu tabela hash? Não que eu lembro. Beleza, a gente vai ver com calma, é bem legal. É que nem o dicionário? Você tem uma chave. Isso, é tipo é sinônimo de um dicionário, assim, a ideia. A ideia de hashing, ela é mais complexa, né? Mas a ideia do que faz um hash e um dicionário é semelhante, entendeu? Quando você fala, mas é tipo um dicionário, é tipo um mapping, tudo ali tá muito próximo, tá? Interessante. Só que o E daí a dicionário ele gente não pode ser ordenado, né? como? O dicionário não tem uma ordem específica, porque tu pode colocar qualquer chave, né? Isso. Pelo menos em relação à lista, né? A lista não, tem um índice lá, você faz direitinho. Basicamente, você adiciona, você tem um controle, digamos aqui, assim, onde você tem um conjunto, um dado que você coloca ele aqui, você pega um índice dele, um número, uma chave, joga essa chave numa tabela, numa função hash, e ela é distribuída em algum momento aqui, em algum local, momento não, em algum local da tabela onde vai ser realmente, onde vai estar armazenado. E daí você faz a busca, aí você tem outro dado que você adiciona aqui, ele vai nessa tabela hash e organiza para você. Basicamente, você vai buscar usando essa função hash, porque os dados vão ficar organizados muitas vezes na mesma linha, né? Ou assim, em vez de você ordenar os dados e fazer uma busca binária, você busca por uma função específica. A gente vai ver com calma isso mais para frente, tá? Mas essa é a ideia. É de você fazer um cálculo, aqui ele fala um cálculo do endereço do registro por uma função hash,
e você encontra esse registro de uma maneira mais rápida do que você usar busca sequencial ou busca binária. Você encontra ele. No caso, o retorno de uma função hashing é O de 1, entendeu? Você encontra, ou pelo menos a posição onde ele está para você começar uma busca binária menor, entendeu? Aqui a gente está falando de arquivos grandes, tá? De arquivos de texto, onde fica arquivo de texto, arquivo binário, onde fica armazenado em disco. Hoje em dia, desculpa. Hoje em dia, a gente armazena, né, em SSD, mas quando os livros de referência foram escritos. E hoje também, a gente ainda tem, eu tenho HD, né, tem gente que tem, qual é aquela evolução do HD? SHD, né, tem tipo tem o SSD, mas tem um HD um pouquinho melhor, né, tem o hybrid, o HD híbrido, né? Eu acho que o meu PC ele tem o que tipo um por ser operacional e outro é focado em guardar as coisas mesmo. Isso. Ele tá definido por ser operacional, em alguns casos. Mas quem tiver a oportunidade de mudar tudo para SSD, eu sei que é caro, é um investimento, mas muda muito assim a velocidade de abertura das coisas. E a gente vai ver na aula de hoje um desses motivos, tá? Mas tá. E daí nós temos também a estrutura que você pode chamar de índice ou index, né? Que é uma estrutura auxiliar para também fazer busca numa grande quantidade de dados, tá? Isso a gente vê lá em banco de dados também. Esses dois carinhas a gente vê lá em banco de dados, na disciplina de banco de dados. O índice que eu estava falando, né? É uma estrutura de dados que serve para localizar registros no arquivo de dados. Cada entrada do índice contém um valor da chave e um ponteiro para o arquivo de dados. Pode-se pensar, então, em dois arquivos, um arquivo de índice e um arquivo dos dados. E isso é eficiente, né? Basicamente, você vai ter, assim, um conjunto de dados, que pode ser uma tabela, e você normalmente tem uma estrutura auxiliar, como fosse um metadado do índice desses arquivos aqui. E esse índice, ele é menor, ele é organizado de uma maneira que quando você faz a busca aqui, ela é mais rápida, entendeu? É basicamente isso. Você pega uma partezinha do dado, faz o índice dele, e daí aqui, lógico, se você for fazer uma busca sequencial, não vai ser muito útil o índice, mas você pode usar o índice como uma árvore binária, né? E ele já ganha em tempo de busca, né? Passa de n para um log de n, então você já ganha. Você trabalhar com índices é o que é feito nas buscas nos bancos de dados, tá? Quando a sua tabela é muito consultada, é interessante você criar um índice para aquela tabela. A gente tem um índice padrão. Imagine o índice como um sumário mesmo. Você tem um livro ou uma apostila, né? Um livro. Deixa eu abrir aqui quando a gente vai procurar alguma coisa num livro, a gente não acessa o índice do livro, esse mesmo nome, né? Que você vai e encontra. Deixa eu abrir aqui por exemplo. Isso, você vai assim, eu quero saber, eu poderia abrir aqui o livro mesmo da disciplina, né? Não sei porque eu fui procurar o costume de sempre procurar no Google. Aqui é onde estava o nosso, por exemplo, aqui eu sei que tem árvore B no livro do Cormen, do algoritmo. Ele até detecta automaticamente o sumário à esquerda, né? Isso, ele já encontra aqui o sumário, que é o nosso índice, e daí eu estou procurando por árvore binária. Eu perco um pouco de tempo olhando aqui, não encontrei, aqui eu estou na leitura dinâmica, na verdade eu sei onde está, né? Por isso que eu estou indo direto, mas aqui, árvore binária não, árvore B. Aí eu encontrei aqui, capítulo 18, árvore B. Eu clico, ele já vai direto para lá. Basicamente é isso que você faz nas tabelas
dos bancos de dados, tá? Você cria uma estrutura auxiliar, que seria essa daqui, com uma parte para você buscar por ela. E daí ela vai e te leva para a tabela específica ou para o dado específico que você E esse buscou. seria um ponteiro, né? No caso. Seria, você utiliza... Porque você correr a árvore, você acessa logo... Né? Isso, aqui é o conteúdo de árvore B que a gente estava buscando. E essa ideia você é aplicado para tabelas de todos os tipos, né? Mas isso a gente vê bem em bancos de dados, 2 principalmente, tá? No 1 acho que não dá tempo de ver isso. Mas no 2 a gente vê. Aqui tem um exemplo chamado índice plano, onde você ordena as suas chaves. E aqui, como foi dito, utilizando de um ponteiro, você vai, entra com a chave 3 e o ponteiro está na memória na posição 4, né? Aqui é o índice de fato na memória. Aí você vai para ele e recupera o conteúdo da chave 3, que é o nome Júlio, digamos assim. Entendeu? Então você busca aqui pela chave, né? Pelo CPF, alguma coisa assim, aí você recupera a informação. O CPF, digamos que seja 10, ele está na posição 1 aqui, recuperou o dados do Mário. Só que aqui ele está o índice plano. Essa busca aqui ainda não está totalmente eficiente, porque ela está sequencial. Eu vou buscar nessa coluna aqui, que ela vai lembrar uma lista encadeada. Na verdade, ela está lembrando um vetor mesmo, né? Mesmo ele estando ordenado, que me promove uma busca binária, que eu posso fazer uma busca binária aqui e ganhar um pouco de tempo, ainda não é o ideal, tá? Mas essa é o início da ideia. Então, se tivermos que percorrer o arquivo de índice sequencialmente para encontrar uma determinada chave, o índice não terá muita utilidade. Pode-se fazer busca um pouco mais eficiente, exemplo, como eu falei, busca binária, se o arquivo não estiver ordenado. Mas mesmo assim não é o ideal. Então, qual é a solução melhor indicada? Para resolver esse problema, os índices não são estruturas sequenciais, e sim hierárquicas, né? Os índices não apontam para um registro específico, mas para um bloco de registros. E dentro do bloco é feita uma busca sequencial. Exige que os registros dentro de um bloco estejam ordenados, tá? Isso puxando para a parte de, principalmente, né, das nossas árvores aqui, ó. Um índice hierárquico. Eu organizo o índice, olha, isso daqui é a organização de árvore. Eu tenho a chave 27, uma árvore binária ainda, de busca, né? Binária de busca. Do lado esquerdo eu tenho 21, do lado direito 36. E assim que vai entrando chaves, só que perceba o que essa chave está apontando. Ela tem 2 ponteiros, é uma árvore binária mesmo, do lado menores e maiores. Chaves menores que 21 estão do lado esquerdo do 21 e ela leva para todos os dados que são menores que 21. Para eu buscar, por exemplo, o 15, eu vou percorrer somente 1, 2, 3, eu já estou no ponto bem próximo ao dado, se ele existir, em 3 passos. Diferente se todos esses dados tivessem organizados de maneira sequencial, entendeu? Então eu pego uma parte, coloco essa parte como uma árvore binária para chegar mais próximo ao dado, tá? Então, e eu recupero esse bloco todo vai para a minha memória normalmente, na minha memória principal, tá? Memória principal. Qual é a memória principal do computador? Memória RAM. A memória RAM. A ROM também é considerada a memória principal. A ROM também, né? Mas aqui a gente está falando da RAM porque a ROM não é de escrita, né? E aqui a memória principal RAM. Ele busca esse... Vocês já com certeza ouviram falar que quando você está fazendo uma busca no próprio computador, ele não vai buscar lá, a busca não acontece
a leitura, digamos assim, a busca acontece. A leitura não acontece no HD ou no SSD. Ele puxa o dado para a memória RAM, né, para poder fazer a leitura. Todo mundo se lembra disso dos primeiros semestres, né, do curso. Essa é até a arquitetura de von Neumann, né? Então, só que o que ele traz para a memória são blocos que estão lá no seu HD. E daí ele até também faz uma busca mais elaborada na memória RAM, mas a ideia é essa. E como você estrutura o HD ou o sistema operacional para realizar essa busca, é assim, tá? Utilizando essas estruturas aqui. Então, a gente falou de hierarquia. Hierarquia lembra uma árvore, né? Na verdade, se você falar para uma pessoa aleatoriamente falar o que lembra hierarquia, ela vai falar outras coisas, né? Vai falar exército, vai falar pai, mãe, eu não sei. Mas para a gente aqui, hierarquia em estrutura de dados lembra uma árvore. Você tem o pai, o filho, o tio, o avô, né? Então, a maioria das estruturas de índice é implementada por árvores de busca. Aqui nós temos 3 tipos de árvore de busca que a gente já estudou. Na verdade, a gente estudou esses 2 primeiros. A árvore binária de busca, a árvore AVL, a gente estudou a árvore vermelho e preto. E agora, na aula de hoje, a gente vai estudar uma árvore de múltiplos caminhos, né? O que é isso? Vamos já ver. Só relembrando aqui considerações sobre árvores binárias de busca. Por que ela não é muito indicada para trabalhar com os índices aqui? Porque ela pode se degenerar, né? Ela pode, dependendo da forma, do número, da ordem que os números entram, que os índices iriam entrar nessa estrutura, a altura dela vai ficar muito grande, né? Ela pode ficar uma altura N aí, né, de elementos. Então, a altura tende a ser muito grande em relação ao número de nós ou registros que ela contém. Se as chaves a serem incluídas estiverem ordenadas, a árvore degrada-se rapidamente, tornando-se uma lista encadeada. A gente viu isso. Então, ela não é indicado, a árvore binária de busca não é indicado para ser um índice. E a árvore AVL? A árvore AVL, ela tem rotações e ela tem um controle melhor da altura. Beleza. Mas, ainda assim, essa diferença de altura aqui que ela pode ter, e no caso, a árvore AVL, ela é uma árvore binária, né? Uma árvore binária AVL. Então, apesar de ser árvores binárias de busca balanceadas, ainda são excessivamente altas, né? Ela também pega uma altura muito grande. Aqui é um H, não um N, tá? É um H. Ainda também não são indicadas, nem a árvore vermelho e preto. Então, qual bendita árvore é indicada para fazer uma estrutura de dados para utilizar como índice? As árvores chamadas de árvore de múltiplos caminhos, ou multivias, vocês podem encontrar nas referências aí, multivias também. Quais são as características dessa árvore? Aqui, no começo parece um pouco complicado, mas depois vocês vão ver que é até simples, tá? Cada nó contém n menos 1 chaves. Aqui, n não é o número de nós da árvore, mas o n aqui é o número é o número de filhos, tá? É o número de filhos. Então, o número de filhos de uma... Qual é o número de filhos de uma árvore binária? O número máximo de filhos? 2. 2. Como que é chamado também isso daqui? Ter no máximo 2 filhos. Como é chamado numa árvore? Eita, binário. Pergunta. Binário, mas tem um nomezinho que a gente chama ele de ordem, tá? Eu não sei se eu falei isso aqui já para vocês. Qual é a ordem dessa árvore? No máximo 2. Você não falou não, professor. Quase que eu respondi que a árvore ela vive sobre o regime chinês, aí ela só pode ter 2 filhos. É verdade, né? Isso aí, boa intervenção. Teria uma árvore chinesa, né? Mas eu acho que ainda tá essa regra de no máximo 2 filhos? Agora é 3, porque agora a taxa de natalidade dele está caindo, mas
por algum motivo, eles querem ter controle sobre a população, sobre a quantidade de filhos. Não sei por quê. Sim, não. Tem até uma justificativa lá, né? Não é a mais. Cresceu muito, né? Mas ok. Aqui na árvore, o número de filhos que cada nó pode ter também é chamado de ordem, tá? Beleza. Então, qual é a característica de uma árvore multicaminhos? Cada nó contém, no máximo, porque aqui, ó, n-1 chaves. Se a árvore puder ter... aqui, ela sempre vai ter... por exemplo, assim, cada nó desse agora, ele não guarda somente um valor. Aqui, eu guardava somente um valor. X, Y, ou 10, ou um índice. Aqui agora a gente vai poder guardar mais de um valor dentro de cada nó, tá? Dessa caixinha. Eu vou poder ter o 10, eu vou poder ter o 25, digamos que a gente está trabalhando com índice. Vou poder ter o 5, e aqui eu vou poder ter o 30, por exemplo. Cada nó desse, ele pode guardar, então, pelas características, ó, cada nó contém n-1 chaves. Então, sendo n o número de filhos que ele pode ter, então quantos filhos ele pode ter? 1, 2, 3, 4, 5 filhos, tá? Então, o n aqui, ou a gente vai tratar como d, 5, vamos com calma. Tá, o n-1 chaves, que seria 4, no máximo chaves dentro dele, e filhos, né, seria n mais 1 filhos possíveis, entendeu? Então, esse número que vai basear os cálculos aqui. As chaves dentro do nó estão ordenadas, como a gente está vendo aqui. As chaves dentro do nó funcionam como separadores para os ponteiros, para os nós, para os filhos dos nós. Então, aqui, na verdade, eu tenho como se fosse não. São ponteiros, tá? Para os outros filhos aqui que podem ter vários filhos. Então, ela não é mais uma árvore binária, ela não é mais uma árvore ternária, ela é uma árvore com N filhos e tem essas regras. Se eu tenho N filhos possíveis, eu tenho uma quantidade de valores dentro de cada nó possível aqui, limitado, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo. Eu tenho a chave, os ponteiros, e eles vão ficando encadeados assim, tá? Então, aqui dentro de cada nó eu tenho controle para saber que cada filho, ó, aqui são nós folhas menores que 7, aqui são nós folhas maiores ou igual a 7, se eu colocar que a minha árvore pode ter números repetidos. Aqui filhos menores que 29, vão ficar nesse ramo aqui, filhos maiores ou igual a 29, e menores que 41, vão ficar nesse ponteiro aqui, nesse ramo. Tá? Vocês estão... Tá dando para entender? Aqui... E assim por diante. Essa é a regra inicial estabelecida. E quais são as duas principais árvores de múltiplos caminhos? E aqui eu ainda esqueci de colocar, existe a árvore B estrela, tá? B asterisco. Caramba, é muita árvore, né? Vocês saem dessa... Hã? É a árvore B ponteiro. Também pode chamar de árvore B ponteiro, né? Vocês saem amando ou odiando árvores. Eu espero que seja a primeira opção. Vou sair arrancando as árvores do Parque Anuário, tudinho, professor. A altura de uma árvore B tem altura bem menor do que árvores binárias. Essa é uma diferença. Mesmo as árvores binárias sendo balanceadas, mas como ela tem uma limitação de número de filhos pequena, né? 2 filhos é pequeno.
ela tende a ficar a altura grande, né? Então a altura vai influenciar no número de acesso ao HD, né? A leitura ao disco. Então, as árvores B, por exemplo, que é a árvore multinível, multicaminho, são ideais para o uso como índice em arquivos de disco, em disco. Como as árvores são baixas, são necessários poucos acessos em disco até chegar ao ponteiro para o bloco que contém o registro desejado, tá? Essa é a principal aplicação. A árvore B foi pensada para isso, tá? Para organizar os arquivos no disco. Então, ó, aqui tem duas referências de livros. Esse daqui a gente tem lá o PDF. Vocês podem procurar esse livro aqui também. Estrutura de dados e seus algoritmos. E aqui o começo dos conceitos da árvore B. Consegue armazenar índice e dados na mesma estrutura, um pouco diferente ali da árvore multinível na sua idealização, né? Aqui na árvore B, ela pode ter o próprio dado estar no nó, tá? Essa é uma característica dessa, no mesmo arquivo físico. Característica de uma árvore B de ordem D. A gente viu que ordem é o número de filhos, né? Então, a raiz é uma folha ou tem no mínimo 2 filhos. A raiz é uma folha ou tem no mínimo 2 filhos. A gente vai ver isso daqui na prática, tá? Vocês vão ver que a raiz é um nó especial dentro da árvore. Ela pode iniciar somente com um valor e depois ela vai fazendo os filhinhos dela. Cada nó interno, não folha, né, não está no final, e não raiz, que não é raiz, né, não está no comecinho, possui no mínimo D mais 1 filhos. Possui no mínimo D mais 1 filhos. Beleza. Se ela não tiver isso daqui, a ordem aqui, na verdade, é o número de elementos que a árvore consegue armazenar aqui. Aqui não é de ordem, né? De ordem, eu li errado aqui com vocês, tá? A ordem é o número de filhos, mas aqui é como assim, é o de tamanho D. De número de elementos dentro do nó. Então, cada nó tem no máximo 2D mais 1 filhos, e ele vai ter no máximo 2D elementos, tá? Dentro dele. Todas as folhas estão no mesmo nível, tá? Então, cada nó interno possui no mínimo D mais 1 filhos. Ainda também falando dos filhos, e no máximo 2D mais 1 filhos. Todas as folhas estão no mesmo nível. Isso daqui é importante na árvore B. Ela fica sempre, as folhas sempre no mesmo nível aqui. Você nunca vai ter algo assim, ó, com folhas em níveis diferentes. Um nó de uma árvore B é também chamado de página, tá? Isso daqui está ligado muito à parte do acesso ao disco. Aqui está, lá no capítulo 18 do Cormen, tem bem no começo ele já trata disso, né? Estrutura de dados de armazenamento secundário, né? O primário é a memória RAM e o secundário são os HDs, SSDs, a memória secundária. Eu aconselho vocês a lerem para entender o porquê que a diferença de tempo que é quando você utiliza a árvore B, né, para isso, ou nas leituras de disco do SSD, por exemplo. Ele fala aqui, né, de placa de silício, são as memórias de acesso randômico mais rápido.
Então, seu tamanho normalmente equivale ao tamanho de uma página no disco, tá? Então, ainda sobre a árvore B, seja M o número de chaves de uma página não folha. Vamos devagar aqui. M o número de chaves de uma página não folha. O P aqui é o próprio nó, tá? O P aqui é o próprio nó. P tem M mais um filhos. A gente viu que M aqui no caso, aqui vai ficar mais claro. Por exemplo, M, eu vou botar que M é igual a 4, é o número de filhos que ele pode ter, o número de chaves que ele tem dentro do nó, digamos assim. Ele vai ter M mais um filho, vai ter 1, 2, 3, 4, 5 filhos possíveis, por causa daquela regra. P tem entre D e 2D chaves. D aqui é o número mínimo de chaves que ele vai ter, tá? Aqui no caso, seria D igual a 2. E o número máximo de chave 2D, que seria 4. Tá? Agora estamos começando a entender, exceto o nó raiz, que pode ter de 1 a 2D chaves. A raiz pode ter um só elemento, ou no máximo, o número de elementos máximo definido para aquela árvore binária, tá? Em cada página, as chaves estão ordenadas S1 até SM, onde D é menor ou igual a M e 2D é o limite superior, exceto para a raiz, que a gente viu disso daí. Então, o D aqui, para esse nosso contexto, ele é o número mínimo de chaves que um nó interno pode ter, tá? Na verdade, um nó interno e uma folha pode ter. Você nunca vai ver uma árvore binária dessa maneira aqui, ó. Uma árvore B, desculpa, com o D igual a 2, no caso, com uma folha. Então, ele vai ter sempre, ele pode ter esses elementos aqui, né? A caixinha do nó. E aqui eu posso ter na raiz o 10, e aqui eu tenho o 5, e aqui eu tenho o 20. Não, você nunca vai ter nós com o D igual a 2, que ele pode ter no máximo 4 registros dentro de cada nó. Você não vai ter espaços sobrando assim, tá? Você iria ter, se eu fosse inserir esses 3 elementos aqui, num D igual a 2, eu teria 5, 10, 20 e ainda um espacinho para inserir mais um elemento antes de quebrar a minha árvore, tá? Então eu boto aqui tipo um 30 e quando eu inserir o 40, a gente vai ver já isso. Quando a gente inserir um 40, a gente vai ter que particionar a árvore para ela manter as regras, tá? Então, nas páginas correspondentes às folhas, esses ponteiros, eles vão apontar para null, né? Esses ponteiros vão apontar para null. Os nós também armazenam, além da chave SK, os dados relativos àquela chave. Então, ele tem aqui os dados possíveis aqui, tá? No mundo real, as chaves ficam com seus dados na estrutura de árvore. Tá dando para entender mais ou menos? Rapaz, eu acho muita variável isso aí, então. Vocês vão ficar mais claro quando eu começar os exemplos aqui, tá? Então, aqui eu tô passando a parte da teoria, digamos assim, das regras, e quando a gente for aqui a gente vai ficar mais claro. Seja uma árvore P com M chaves. Para qualquer chave Y pertencente à primeira página apontada por P, ou seja, apontada por P0, Y é menor que S1. Para qualquer chave Y pertencente à página apontada por PK, aí ele está no limite lá dos índices. Aqui está falando para
dos elementos dentro da estrutura de um nó, tá? Ou de uma página, como ele fala, que é o nó numa árvore B. Deixa eu ver aqui. Aqui já está a representação. Deixa eu... Vamos abrir aqui um simulador da árvore B e a gente vai conseguir B-Tree Visualizer. Eu acho que Simulator é melhor, né? A gente tem a visualização clássica, que é esse link aqui, tá? Eu não sei, eu não estava vendo o chat. Mandarim é uma língua... tá. Tem esse, mas eu queria ver se tivesse outra visualização um pouquinho melhor. Eu não me lembro se a gente... Não. Aqui é em JavaScript, mas vamos nesse daqui. Aqui, ó, ele coloca... Aqui ele coloca esse degree, que seria o grau, né? É o número de filhos que pode ter? E isso. Então, por exemplo, vamos deixar no 3 para a gente entender esse grau aqui. Vou botar, inserir o 10, inserir o 20, aí eu vou inserir o 30, vocês vão ver o que vai acontecer. Ele particionou. Por quê? Deixa eu excluir o 30 aqui. Porque com o grau máximo 3, ele vai ter no máximo 3 filhos possíveis esse nó. Vai ter um aqui, um no meio e um final. Se ele puder ter mais um elemento aqui, ele iria ter 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4 filhos, né? Então, seria esse aqui que pode ter 3 elementos dentro do nó, né? Com 4 filhos possíveis. Então, esse grau aqui é o número de filhos. Esse exemplo que a gente está colocando aqui, ó, a gente viu para um número de filhos, 4 filhos máximo, digamos assim. 4 filhos máximo não. 4 elementos máximo dentro de um nó, que ele vai poder ter 5 filhos, tá? Então aqui, ó, eu começo a inserir 10, vou botar aqui um 5. Perceba que ele entra ordenado dentro do nó. Botar aqui 35 e 20. Então, eu vou ter... Agora aqui eu tenho no máximo 5 filhos. Aqui eu estou no limite de elementos possíveis dentro de cada nó. Então, se eu inserir mais um nó, ele vai ter que particionar o meu nó, criando uma... vou botar aqui, ó, e aqui ele tem uma regra de particionamento que a gente vai ver. Ele vai pegar do nó do meio que entrou, digamos assim, esse daqui vai para o lado esquerdo, esse daqui vai para o lado direito. Por exemplo, se eu inserir o número 15, ele vai particionar o 5 e o 10 para o lado esquerdo, o 15 fica na raiz, porque a regra que pode, né, ter um elemento só. A regra da árvore B, ele não pode ter menos de 2 elementos em cada nó, entendeu? Então, eu vou botar o 15 aqui. Ele vai ficar, o 15 vai ficar na raiz, e os filhos dele, que não são raiz, vão ter no mínimo 2 nós, tá? Duas chaves, tá? 2 chaves. E assim por diante. Agora eu vou inserindo mais elementos. 46. Ele começa a busca dentro do elemento ali. Vou inserir vamos estourar um nó folha aqui. Vou inserir o 38. Tá no limite de 4 registros. Quando eu inserir mais um registro que ele cai para o lado direito, por exemplo, o 50, ele vai particionar.
Aí vocês imaginam o que acontece com o particionamento? Ele pega o do meio, sobe um e cria outro nó. Aí ele criou mais um filho, né? Perceba o jeito que ficou aqui? Ele quase não aumenta a altura. Para ele aumentar a altura de uma árvore, eu tenho que inserir muitos elementos. Estão conseguindo visualizar isso? E aqui a ideia é, rapidamente, fica muito rápido para eu chegar no bloco de índices que eu quero recuperar, entendeu? Então vamos lotar essa árvore aqui. Botar o 89. Ele vai para cá. E aqui é muito interessante a forma como ele faz uma busca primeiro para fazer a inserção, tá? E aqui a única forma de você aumentar a altura da árvore é se ocorrer partição da raiz. Vocês conseguem visualizar isso? Eu particionar as folhas, ela não cresce a altura, ela vai distribuindo os elementos. Aham. Mas se lotar a raiz e ele particionar, aí ele cresce um nível de altura. Oi? E aí vai ter que calcular toda a lógica da árvore, não? Não, né? A gente vai implementar e estudar direitinho, vocês vão ver que ele... Ó, vamos forçar uma partição da raiz aqui. Ele vai particionar novamente aqui, vou botar aqui o 100, ele vai particionar, a folha vai subir um nível para cá e aumenta o número de ramos, mas não aumenta o número de altura, que é o que interessa na busca aqui pra gente, né? Quanto menor a altura de uma árvore, mais rápido eu chego numa folha que eu estou buscando ou num nó interno que eu estou buscando, né? Vamos particionar esse cara aqui que ele está mais próximo, botar aqui tipo um 22, ele vai entrar bem aqui, né? E a gente vai já entender essa inserção aqui, essa inserção e busca. E aqui eu vou botar um 23. O 22 sobe. Agora eu estou no limite da raiz. Se eu particionar mais um elemento folha e ele subir para a raiz, o elemento, ele vai ter que aumentar a altura da árvore. Então, vamos colocar aqui o 47, o 47, o 48, estou sem ideia de números aqui. Vou entrando aqui. E quando entrar o 49, vai subir o 47. Aí ele vai chegar na regra que ele vai ter que dividir em dois, subir a árvore de cima e subir e criar uma nova raiz. Então vou botar aqui o 49, ele replica o particionamento. Ó, particionou, particionou, aumentou o tamanho da árvore, tá? Muito, muito interessante, né? Vamos entender como isso funciona? Aqui a gente tem a representação de um nó em C mesmo, que é da referência que eu estava pegando. Ele tem um M para quantidade de chaves armazenadas no nó. Então, o M, ó, quantidade máximas de chave armazenadas no nó, tá? Aqui, o nosso M seria 4, tá? O nosso grau, que seria o número de filhos, seria 5, tá? Então, eu tenho um nó que aponta para o pai, um ponteiro que aponta para o pai, ponteiro para o nó pai, para facilitar a estruturação. A gente já viu isso nas árvores vermelho e preto, a necessidade de um ponteiro para o pai para ter o controle, né, da hierarquia. O nome. Oi? Depois do struct, o que vem na verdade é ou é o tipo de estrutura? Não entendi. Qual dos dois que é o nome da estrutura mesmo? É esse que é nó lá embaixo ou é o nó que vem depois do struct? Ah, tá. Isso aqui é só uma renomeação da struct. Mas como eu tô em C aqui, eu tenho que colocar struct nó.
Eu tenho que pegar esse tipo aqui. Aqui eu só estou definindo que o struct nó, renomeei ele para tnó, com o type def ali, tá? É só uma outra... não dá para eu usar o tnó aqui, porque em si ele não reconhece, tá? Depois eu posso usar, a partir daqui para baixo, eu posso usar tnó para representar toda essa estrutura, tá? Aí ele tem um array de chaves, aqui no caso de inteiros, são chaves inteiras, né? Um array, então, é um vetor de inteiros, né? Um vetor de ponteiros aqui, né? Vetor de ponteiros não, vetor de inteiros que tem um ponteiro para o início do vetor, né? A gente viu na aula passada, na disciplina passada, que um vetor ele pode ser representado por um ponteiro inicial só. E a gente tem aqui um struct de nó de ponteiro para ponteiro. Então, ponteiro para um array de ponteiros que são os filhos. Tá? Que é uma forma de pensar computacionalmente isso daí. Da mesma altura, né? Uma coisa é as chaves dentro deles. As chaves. Mas eu tenho os ponteiros dessas chaves, tá? Eu tenho os ponteiros dessa chave que eu vou fazer o controle pelo vetor de ponteiros. Então, essa estrutura é uma simplificação. Na prática, também seria necessário armazenar os outros dados, que seriam esses i aqui que ele colocou na representação, tá? Mas, na prática, também seria necessário armazenar os outros dados dos registros, e não apenas as chaves. Mas, para aprendizado, a gente armazena somente as chaves, para simplificar, né? Então, essas são as estruturas básicas que a gente tem que ter. Um controlador aqui, um inteiro de controle de limite do tamanho do nó, né? Um array de chaves e um ponteiro para o pai, para eu controlar quem é o pai desse cara. Se for uma raiz, ele tem o pai nulo. E o vetor de ponteiros para ponteiros que vai controlar os filhos dele, tá? A gente vai ver isso com calma aqui. Então, PT é igual ponteiro para raiz. Aqui a busca, tá? Desculpa, eu não falei antes, mas como que é a ideia de uma busca numa árvore binária B, numa árvore B? Não é árvore binária B, não. A árvore B. A gente viu que ela não é mais binária. Percorre as chaves do nó apontado por PT até encontrar X. Dentro do nó, eu vou procurar se tem a chave que eu estou buscando. Ou até encontrar uma chave menor que X. Por exemplo, eu estou buscando X que vale 10. Imagina que aqui dentro eu tenho um Y que vale 30, e o meu Y está bem aqui assim, já na segunda posição. Eu começo a buscar o 10 a partir do índice 0, né, do meu nó. Os nós numa árvore binária, eles são como se fosse um vetor, né? Como se fosse, não. São um vetor. Então, cada nó é um vetor, e daí você busca primeiro nesse vetor de cada nó. Encontrei o X? Não. Mas se você, como ele está ordenado, se você encontrar alguém maior que ele, você para. Porque ele pode estar para cá ou, na verdade, ele pode estar para cá e somente para cá, né? Ele não vai estar para o lado esquerdo porque você já passou dessa busca. Você já pulou um elemento, entendeu? Vocês entenderam o que eu falei? Aqui, digamos que, nessa primeira posição, eu teria um W com valor 5. E eu estou buscando o 10. Né? Aqui eu compliquei um pouco mais, que eu coloquei as chaves valendo letras que representam números, né? Mas vamos botar, a gente poderia colocar direto os números aqui, né? Para facilitar. Então, para facilitar aqui, ó, eu tenho o meu 30 aqui, eu tenho o meu 5 aqui, eu estou procurando o 10, tá nessa posição? Não. Eu já sei que não tá para cá, porque é menor, né? Só tem chaves menores que 5 aqui. E eu encontrei o 30, eu guardo esse índice para eu ir lá no vetor de ponteiros
e para essa posição, porque aqui pode ter vários elementos. Eu tenho range de 5 e 30. Ele pode ter desde o 6 até o 29 aqui. E pode estar o 10 aqui perdido no meio dessa estrutura, tá? Então é basicamente isso. Então, como que é a regra? Percorre as chaves do nó apontado por PT até encontrar X, ou até encontrar uma chave maior que X, ou até percorrer todas as chaves do nó. Se você percorreu todas as chaves do nó, não encontrou o seu valor, é porque ela também, ou ela está do lado direito, e se esse lado direito for null, acabou, ou tem coisa para cá, entendeu? Como que ele iria percorrer todas as chaves do nó e não parar? Se fosse 5, 6, 7, 8, por exemplo, ele ia percorrer, não encontrou nesse nó, mas ele começou por aqui porque é a raiz, então ele está do lado direito do 8. Pode estar do lado direito do 8, tá? Isso que ele está falando aqui, ó. Então, vai cair em algum desses casos. Se encontrou a chave, encerre a busca. Né? Encontrou a chave, retorna o endereço do nó. Se não, se encontrou chave maior que X, o PT novo aponta para o ponteiro da esquerda dessa chave, que seria esse carinha aqui, tá? O ponteiro à esquerda do 30, eu estou procurando o 10. Então eu atualizo para ele ser a nova raiz. O ponteiro que está apontando para cá vai ser a nova raiz que eu vou executar essa mesma busca. Então é uma busca recursiva. Se não, se percorreu todas as chaves do nó atual, PT novo, ponteiro da direita da última chave do nó, foi aquele caso que eu falei. Se não encontrou o elemento nas chaves que você está procurando e você percorreu até o final, atualiza com o ponteiro a mais à direita, né? À direita do último nó. Porque ele pode continuar a busca do lado direito. É isso que esse cara está falando bem aqui, na letra C, tá? E daí, se PT novo, eu cheguei nessa posição, ser null, então encerra a busca porque não tem mais elementos para buscar. Retornando PT, chave não está na árvore, mas se estivesse, deveria estar no nó apontado por PT. Tá? Vocês vão ver isso na prática. Se não, PT igual PT novo, volte ao passo 2. E daí que ele cai naquele caso. Não é nulo, então eu começo a busca novamente. Tem elementos para cá, tá? Deixa eu ver se tem find aqui. Tem, ó. O que a gente pode fazer de teste aqui, né? Vamos fazer o primeiro o que está programado aqui, ó. Rapidinho, pessoal. Só um momento, eu tenho que entrar numa reunião do CCT aqui. Eu só vou entrar. Se quiser parar de compartilhar a tela por enquanto, você pode. Acho que é melhor, né? Descompartilhar a tela que eu vou só entrar. Eu não queria. Vídeo de progressão de. Cadê? Qual é o endereço aqui, meu amigo?
Ah, tá aqui. KGG. Galera, vou tentar dar continuidade. Eu vou tentar ficar na reunião e na aula aqui, mas vamos dar só um momento aqui também. Professor, seria bom parar a gravação também. Acho que não funcionaria o pessoal desse jeito. Galera, a gravação, né? Vamos tentar aqui iniciar aqui isso daqui. Não sei se vai dar tempo. Qualquer coisa eu acho que a gente pode continuar a aula na quinta-feira, viu? Senão vou me complicar aqui. A gente Porque pode é continuar na importante. quinta. Eu vou colocar o material lá para vocês já dando uma lida e daí a gente continua na quinta, tá? Então a gente não vai ter essa aula na quinta de manhã, viu? Vou colocar lá no chat também, no WhatsApp. E daí, porque é importante a gente entender direitinho, já que vai cair em prova e tal, a implementação, a atividade, né? E os conceitos. Vocês vão ver que as atividades são manuais até, para montar as árvores, inserir os conceitos teóricos sobre a árvore, tá? Então a gente continua na quinta com calma e eu espero vocês então na quinta. Daí eu vou colocar já a aula no Siga e daí vocês lêem o capítulo 18 lá do Cormen para já entendendo também, tá? Beleza, professor, valeu. Beleza. Tranquilo, professor, vai lá. Que a gente Falou. tá por aí. Beleza. Até mais.